está apavorada. Eu acho melhor ir embora, né? Não, peraí. Domingo, 5 de maio. O Fantástico de hoje vai falar de uma ameaça que nasce no mundo virtual e vem parar no mundo real. Você falou pra mim que tinha 16 anos. Um encontro marcado pela internet pode ser uma cilada. E uma adolescente está correndo perigo. Você tá precisando de ajuda? Caraca, eu tô tremendo. Calma. Fala com segurança, filho. Rápido. É a volta do quadro Vai Fazer o Quê? Esta noite, no Fantástico. Não faça mais isso, tá, minha filha? Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Uma cena trágica marcou a semana. Um prédio de 24 andares em chamas, um homem prestes a ser salvo pelos bombeiros e, de repente, tudo vem abaixo. Foi o flagrante do desabamento na última terça-feira de um edifício invadido no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. Como era o dia a dia das famílias antes do incêndio. O Fantástico conseguiu imagens inéditas e exclusivas do início da ocupação e da vida precária lá dentro. Pelo meu ponto de vista, só pela fachada do prédio, eu já via que não ia ser um bom local. Tinha várias bonecas, eu tinha um jogo de play. E a energia era só à noite, depois das 6 horas. De dia não tinha. Teve uma época que de dia ele não tinha energia, era só à noite. Quando a gente entra numa ocupação, a gente já sabe que é um local provisório, que a qualquer momento a justiça pode entrar com uma ordem de despejo. Instalei tudo, tomada, lâmpada, instalei tudo. Uma amiga disse assim, tipo, eu vou fazer uma ocupação, você não quer ir? Aí chegou lá, nós juntamos um grupo e ocupamos, quebramos o cadeado e entramos pra dentro. Fui para lá para filmar os refugiados colombianos e imigrantes peruanos que moravam exatamente no 5º andar, na verdade. Eles fazendo comida. Peguei um momento bem interessante de vida, de dia a dia, de vizinhos ficando junto, conversando, comendo. Yo llegué al Brasil en el 2012, uno más pequeño, rodando por aquí por Sao Paulo, dando vuelta aquí allá, me fui relacionando con personas que invadían. Nós chegamos, fomos ocupar, porque nós somos sem teto, não tem onde morar. A gente se deparou com muito entulho lá, a gente teve bastante trabalho para limpar. Minha filha fez assim, o barraco dela, ela que fez a parede sozinha, de talba. Ela mesmo construiu uma parede de talba. Nas ocupações, se prédio é alto, né? O que acontece é que pessoas que chegam, eles tentam ficar nos primeiros andares. Porque eu nunca vi uma ocupação com elevador. Eles limparam primeiro os 3 andares e começaram a construir os quartos deles. Depois chegam outras pessoas e o prédio começa a subir. Do 10 para cima ninguém podia morar mais. Por causa que lá era cheio de tranqueirada, foi isolado. Nem a energia alcançava lá, nem a água ia também. Inclusive o pessoal descia para pegar mais embaixo, nos andar mais para baixo. A gente tinha que deixar a torneira aberta a noite todinha, com aquele pingadinho. Deixava lá os baldes, e às vezes tinha hora que tinha água, um pouco, né? Eu juntava nos baldinhos e lavando pecinha. Todo dia eu lavava uma pecinha, colocava pendurado no varalzinho lá dentro mesmo. Era um chuveiro frio, né? E assim, precário. E eu também já estava com um problema sério de saúde, sabe? Comecei com um problema sério por causa daquela água.
Veio trabalhar doente. Todo esse problema. Porque eu precisava de ganhar o ganha-pão de cada dia. A gente acabou parando aqui porque era a melhor opção pra gente, entendeu? E a única que tava tendo no momento. Aí a gente teve que vir pra cá. Inclusive, eu tenho um sonho de ser oficial da Marinha, entendeu? Aí aqui era mais fácil da gente conseguir isso do que numa periferia, entendeu? No começo, a energia nós só tinha de noite. Porque nós pegava a energia do porte. Aí fomos usando só de noite, por uns tempão. Depois de... Deixa eu ver aqui, depois de uns 4, 5 anos, nós peguemos energia do farol. Aí que nós ficamos energia o dia todo. Nós tudo aqui tá querendo moradia, meu irmão. Eu cheguei só com 2 mudas de roupa. Eu consegui, comprei tudo aí, trabalhando, comprando. Amigo mesmo, eu só tinha seu Gentil. Ele me ajudou quando eu não tinha geladeira, ele tinha uma geladeirinha que ele chegou primeiro. Ele chegou quando foi na invasão. Ele colocava as coisas na geladeira, as minhas coisinhas na geladeira dele, porque eu tava muito rouco, tomando água quente da torneira, sabe? E ele colocava uma aguinha pra mim pra congelar e aí deixava lá no meu quarto. Todo mundo ali gostava de animal. Já no primeiro andar o povo tinha tudo, tinha cachorro, tinha gato. Através dessa ocupação, eu ganhei uma cachorrinha. Eu acho que conforme com o desabamento do prédio, aí eu trouxe ela pra cá, aí ela começou a passar mal. Aí na hora que eu saí de desespero, pedindo ajuda lá no pediatra. Seu Gentil, o que aconteceu é que no dia desse incêndio aí, as pessoas gritaram, né, e ele não desceu. Se ele desceu, ninguém viu, porque ninguém viu ele. Até agora ninguém viu, já procuramos, já ninguém viu. E a família dele é de Minas Gerais, ele falou que é meio, assim, esquecido, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A família dele era a gente. Quero ter a minha moradia para mim, ter um trabalho para me manter, entendeu? Com todo problema, eu preferia estar lá. Uma hora dessa, eu estava assistindo minha televisão, já tinha tomado meu banhozinho frio ou não, mas aí já tinha comido. Toda vez que olha para lá, o coração aperta, bate aquela saudade das suas coisas, dos amigos que você sabe que se você nunca vai, que tiver falecido na tragédia, você nunca mais vai ver. Muita falta. Eu tenho que lutar de novo. Vou lutar e vou conseguir, sabe? Peguei tudo, pedi minhas roupas. Isso aqui é doado. Isso aqui também. Doado. O homem que caiu junto com o prédio tinha voltado para ajudar outros moradores e acabou cercado pelo fogo. Nossos repórteres obtiveram com exclusividade a gravação do telefonema que Ricardo Galvão fez à Polícia Militar, pedindo socorro. 1h30 da manhã, madrugada de terça-feira, 1º de maio. Um incêndio toma conta do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, centro de São Paulo. O prédio do governo federal estava abandonado e ocupado por mais de 300 pessoas. Câmeras de segurança mostram a chegada dos bombeiros e de uma ambulância. Dentro do prédio, Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, conhecido como Tatuagem, tentava ajudar outras pessoas a sair daquele inferno, mas ficou preso pelo fogo. Polícia Militar, emergência? Eu tô no prédio que tá pegando fogo. O senhor tá dentro? Aqui. Hã? O senhor tá dentro do prédio? Eu tô dentro do prédio, eu tô no último andar, eu tô no térreo, eu tô numa cobertura, só tem eu aqui em cima. É, e o fogo já tá aqui em cima. O senhor sabe a altura do número aí, mais ou menos, na rua?
Olha, no começo da Rio Branco, os bombeiros já estão vindo pra cá. Eu vou avisar que o senhor tá em cima, tá? Por favor, foi o que tá Tem mais pegando alguém? em cima perto de mim. Tem mais alguém com o senhor aí? Teve gente que não conseguiu subir por causa da fumaça, é muito tóxica. Tá bom. Eu vou avisar aqui, tá bom? Por favor, manda um resgate pra mim, aqui eu tô no térreo. Qual que é o seu nome, senhor? Ricardo Silveira Galvão. Senhor Ricardo, eu já vou avisar, tá bom? Só aguarda aí. Por favor, manda um helicóptero, tira eu daqui. Bombeiros tentaram salvá-lo. Da sacada do prédio vizinho passaram um cinto de escalada e uma corda. Mas antes que pudessem puxar Ricardo para a segurança, tudo veio abaixo. O cinegrafista da TV Globo, Abiatar Arruda, filmou tudo. Hoje de manhã eu encontrei os bombeiros que tentaram salvar Ricardo. Eles subiram 15 andares de escada até chegar num ponto de onde pudessem fazer o resgate. Do alto de um prédio próximo, dá para ver o buraco que os bombeiros fizeram na parede para chegar até Ricardo. Criamos aquele acesso com essas ferramentas. Foi uma ação muito rápida. Encurralado pelo fogo no teto do prédio, Ricardo tentou escapar descendo pelo cabo do para-raios. Mas o fio só chegava até o 15º andar. Quando os bombeiros já tinham lançado a corda, o prédio começou a desabar. Um pedaço de uma laje atingiu Ricardo em cheio. A gente sente um impacto grande, a gente chega a ser arrastado ali cerca de 1 metro devido a esse tensionamento da corda. A gente sente a corda romper quando ele, infelizmente, se solta do nosso equipamento e vem a cair nos escombros. Como a gente estava ali cerca de 3 ou 4 metros do prédio que desabou, a sensação de que ele viria sobre nós foi muito grande no primeiro momento. O susto foi muito grande. A tragédia jogou foco num problema antigo da cidade, a ocupação de prédios abandonados. São muitos no centro de São Paulo. Quantos vocês contaram já? Olha, ultimamente, do Centro Novo até mais ou menos o Lago do Arojo, tem mais de 70 prédios. Você olha a fachada, você olha a parte estrutural, externa, está exposta. Assim, é um total abandono. Hoje eles já são uma tragédia, né? Para que um deles desabe, pegue fogo, algo assim? É uma questão de tempo só. A família de Marconi ajudou na recuperação da Galeria do Rock. Nos anos 80, o shopping quase foi interditado por falta de segurança. Hoje, recuperado, virou referência cultural no centro de São Paulo. Marconi fala das tentativas frustradas de recuperar também o prédio que desabou. Desenvolvemos projetos de fazer daquilo um espaço cultural, mas por diversas vezes a gente acabou parando na burocracia do Estado. Né? Fernando mora no Largo do Paissandu há mais de 50 anos, a 1 quadra do local da tragédia. A madrugada do desabamento foi um pesadelo. Fernando, a mãe de 83 anos e todo mundo que estava no prédio precisou abandonar o lugar por ordem dos bombeiros. As câmeras do condomínio mostram as pessoas saindo às pressas, levando animais de estimação e apenas o que conseguiram pegar na hora. Aí, na hora que a gente já viu o clarão, aí nós já matamos uma charada. Não tinha onde, era o prédio que a gente esperava que ele ia pegar fogo. Por que você achou que ia queimar isso? Porque ali já era anunciado, era uma tragédia anunciada. O que são aquelas malas ali? Aquelas malas ali, falei para minha mãe, pega os documentos, os remédios e as roupas que a gente precisa. Qualquer coisa a gente deixa aqui, qualquer coisa a gente sai correndo. Você está pronto para fugir. Exatamente. O medo tem razão. Outro prédio que fica em frente ao que desabou está interditado e corre risco de cair também. Está sendo monitorado com equipamento a laser. Isso aqui está direto na parede lá. No menor abalo que tiver na parede, em milímetros, é tocada uma sirene para que todos os soldados lá de baixo saiam correndo e deixem a área livre. A centenária igreja luterana que fica ao lado também foi bem danificada. Veja como era antes o prédio e como ficou agora. O prédio estava inclinado? Estava inclinado para a rua aproximadamente entre 90 centímetros a 1 metro. Não precisa ser engenheiro, olha os vistos. Os bombeiros atestaram isso através de diversos laudos. Quem é o responsável? Qual será o destino dos sobreviventes e dos outros prédios invadidos? Enquanto as respostas não chegam, a busca continua.
Os bombeiros acreditam que podem encontrar mais vítimas debaixo dos escombros. Tem mais alguém com o senhor aí? Não, teve gente que não conseguiu subir por causa da fumaça, é muito tóxica. Por favor, manda um helicóptero, tiram daqui. Já são 6 dias de buscas nos escombros do prédio que desabou em São Paulo. Ainda não há previsão de quando esse trabalho intenso vai terminar. Hoje, os bombeiros encontraram restos mortais que ainda não foram identificados. 5 pessoas seguem desaparecidas. Um momento de oração pelas vítimas a poucos metros dos escombros. No acampamento de ex-moradores do prédio, são tantas doações que a prefeitura pede que elas sejam encaminhadas para postos de arrecadação fora do largo. Mas Elma trouxe roupas e comida. Na correria do dia a dia, a gente não percebe a dor, a situação. Hoje as escavações entraram num ritmo mais acelerado. Desde terça, 500 bombeiros passaram por aqui. As máquinas já retiraram mais de 1.000 toneladas de entulho. Nas buscas, os bombeiros contam com a ajuda de 5 cães farejadores. Eles se revezam e entram em ação sempre que as máquinas param. Hoje foi mais um dia de trabalho para Vasti, essa pastor belga de Malinois, que tem 5 anos. E foi ela quem indicou aos bombeiros a localização do corpo da primeira vítima. Ricardo Pinheiro caiu pouco antes de ser resgatado. Parte do corpo foi encontrada na sexta-feira. Hoje os bombeiros localizaram uma corda e outros restos mortais. Foi encontrado partes da arcada dentária inferior e superior de um ser humano. Provavelmente seja do Ricardo. Documentos obtidos com exclusividade pela TV Globo mostram que o governo federal, dono do edifício, e a Prefeitura de São Paulo tinham conhecimento dos problemas do prédio e da necessidade de desocupação. Em 2016 e 2017, vistorias comprovaram que o prédio não tinha risco de desabamento, mas apresentava vários problemas de segurança e não tinha condições de moradia. Em outubro de 2017, a Prefeitura pediu e o governo federal repassou a guarda provisória do imóvel. A partir daí, a Prefeitura começou a negociar com os moradores. Foram 6 reuniões entre a Prefeitura e os ocupantes do prédio. Em troca da desocupação, a Prefeitura ofereceu aluguel social, mas a proposta não foi aceita. Tentando uma saída negociada, sem uso de força policial, a Prefeitura decidiu não interditar o prédio. Segundo a Prefeitura, mesmo tendo a guarda provisória do edifício Wilton Paes de Almeida, caberia à União, dona do imóvel, pedir a reintegração de posse. Em nota, a Superintendência de Patrimônio da União disse que no termo assinado em outubro do ano passado, ficou formalizada a guarda provisória à Prefeitura de São Paulo do imóvel, para que seja preservado de invasão, depredação e para que seja procedida a limpeza periódica. Ainda na nota, a Superintendência afirma que uma das cláusulas do termo de guarda provisória estabelece que a Prefeitura deverá mover a ação de reintegração de posse. Independentemente de quem deveria mover a ação, a Prefeitura tem afirmado que não defendia a reintegração de posse porque as negociações com os ocupantes estavam em curso. A Prefeitura em nenhum momento se omitiu com relação a tomar uma atitude com relação àquela ocupação e outras aqui do município, então nós solicitamos a guarda. E iniciamos imediatamente um trabalho com um grupo de mediação de conflito, no sentido de que as famílias fossem removidas daquele local. Então foram várias reuniões que estão registradas com as lideranças e com as famílias no sentido de remover. Em 30 dias, a Prefeitura de São Paulo quer apresentar uma solução para o terreno onde estava o prédio que desabou. Por enquanto, quer abrigar em outros locais os moradores que permanecem acampados no largo. Nós temos certeza absoluta que não é saudável, não é salubre a permanência das famílias ali, por conta da poeira e da fumaça que tem ali constantes, são constantes desde o momento do acidente por conta do trabalho do bombeiro. Então, o trabalho da Prefeitura é no sentido de abrigá-los em outros locais mais adequados para receber essas famílias. Ainda hoje no Fantástico, um especialista analisou quadro a quadro as imagens do incêndio em São Paulo e explica. Porque o calor está subindo, como se nota por aqui, pelo poço do elevador. Fizemos os testes para entender como altas temperaturas afetam o concreto. E nós questionamos o homem apontado como chefe da ocupação no Largo do Paissandu. Qual a sua ligação hoje com as invasões, com as ocupações do centro de São Paulo? O escândalo na ginástica artística. Atletas fazem novas denúncias contra o ex-técnico Fernando de Carvalho Lopes. A
acusado de abusos sexuais. Ele pegou o celular, abaixou nos shorts, durante o abuso e fotografou. Hoje é dia de Paulo Coelho, numa aventura hippie. Do figuraça Ozzy Osbourne, a caminho do Brasil. E de Caetano Veloso, relembrando os 50 anos da maior vaia de sua vida. Quando eu comecei a cantar, eu rebolava, dava uma rebolada. No sertão de Alagoas, as crianças vão para a escola na caçamba de caminhonetes. E os políticos fazem farra com champanhe. Viva la vida! Cadê o dinheiro que estava aqui? Mas antes, os agentes secretos mais fofos da natureza estão chegando. Robôs e espiões. É a nova série do Fantástico que começa agora. A natureza está cheia de bichos fascinantes, mas a maioria a gente só consegue ver de longe. Para entender melhor o comportamento deles, só fazendo parte da família. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos entrar para a família dessa bicharada. Para isso, vamos pegar carona em robôs disfarçados de animais selvagens. Uma ideia da rede de TV britânica BBC. No olho de cada um, uma câmera de alta definição pronta para captar momentos de intimidade, amor e tensão. Alguns robôs parecem bichos de verdade. Outros são bem curiosos, né? Os robôs passaram semanas seguindo animais de verdade porque eles são bichos espiões. Na ilha de Bornéu, na Ásia, vive um parente próximo do homem. O orangotango. É um dos animais mais inteligentes do planeta. Como não é fácil enganar um orangotango, a equipe de criadores se esforçou para fazer um robô que capricha nas expressões faciais. O espião, nesse caso, é uma espiã, uma fêmea. E os machos logo notam a forasteira. Para não parecer ameaçadora, ela faz beicinho, que é um sinal amistoso. Uma fêmea se distancia do grupo e atravessa o rio com um filhote na garupa. Ela se aventura por um antigo acampamento desativado. Olha só, ela pegou um sabonete. A fêmea atravessa de volta com a barra de sabão na boca e começa a tomar banho. Banho! Talvez ela esteja copiando um humano que por acaso ela tenha visto se banhando no rio. Ali perto, outra fêmea mastiga uma casca de tronco, criando uma espuma com a boca. Ela passa a espuma no braço exatamente como alguém que se ensaboa e depois lambe. Orangotangos usam plantas medicinais dessa forma. Seja qual for o motivo, o banho é um exemplo da inteligência desse bicho. E da capacidade de imitação da amiga robô. Esse templo no Rajastão, na Índia, serve de casa para 120 langures, adultos e filhotes. Entre eles está nosso infiltrado, de olho em tudo, sempre alerta, o onipresente robô filhote. Nessa espécie, as fêmeas se revezam para tomar conta dos mais novos. Para a mãe é uma tranquilidade, porque ela pode descansar. Mas o pobre do filhote é tia, prima, irmão, tal de puxa pra lá, puxa pra cá. Todas querem. Até que começa uma correria e o bebê vai sendo levado sem a menor cerimônia. Por cima e por baixo. Opa! E agora é o nosso robô filhote que vira o centro das atenções. E num triste descuido, o corpo inerte no chão deixa o grupo preocupado. Pouco a pouco vão chegando curiosos. O robô filhote, mesmo ferido, registra momentos de pura empatia entre os langures.
e mostra como essa família se une na alegria e na tristeza. Da Índia para o Senegal, de olho agora num grupo de chimpanzés. O robozinho da vez é essa coisinha mais fofinha, um robô gálago. O gálago é um primata de hábitos noturnos, por isso os olhinhos esbugalhados. Ele está ali escondido num tronco e chama a atenção de um macho. Uma fêmea se aproxima e o jovem quer impressioná-la. Aquela checadinha para ver se ela tá olhando e lá vai ele. Começa toda uma performance. Ele pega mais galhos, vai que nem uma árvore ambulante para cima do galo. Mas a fêmea dá meia volta. Companheiro, nem sempre dá certo. E o espião mais sinistro de todos os tempos sobrevive mais uma vez. Os destemidos investigadores também estiveram aqui no Brasil e deram aquela espiadinha nos macacos prego do Nordeste. Aqui o espião era uma pedra. Essa é uma região árida e esses macacos se alimentam de frutos secos e sementes. Quando a casca é muito dura, os bichos contam com a ajuda de uma pedra. Almoçar dá trabalho, requer habilidade e local apropriado. Um galho não é o apoio ideal. Às vezes dá uma canseira. O macaco jovem já está apto para usar uma pedra como ferramenta. E a nossa pedra espiã está prestes a ganhar mais uma utilidade. E olha aí! A habilidade do macaco prego deu resultado. Não pense que a única habilidade dos orangotangos do Bornéu é tomar banho feito gente. Intimidade, aliás, captada em primeiro plano por essa pedra espiã. Esses primatas têm outros talentos. Essa fêmea certamente já tinha visto antes como os humanos manuseiam um serrote. Como nos humanos, o polegar dos orangotangos ajuda a segurar o cabo do serrote. Malandramente, ela usa o pé para apoiar a madeira. E ainda sopra tirando a poeira. A orangotango espiã se junta à tarefa. A orangotango carpinteira encontra posições inusitadas, mas acaba cansando. Voltando aos chimpanzés. Agora sob os olhares atentos de uma tartaruga espiã. Coisa mais desajeitada. Parece que é a primeira tartaruga que esses chimpanzés veem na vida. Esse casco aqui... Ai, meu Deus! Mas a curiosidade... vai dar treta já já. O chimpanzé mais novo resolve pegar a tartaruga para ele. Esconde o brinquedo novo debaixo de umas folhas. A espiã ainda consegue ver os chimpanzés brincando nas árvores. Até que do nada o clima esquenta e ele dá uma tartarugada no amigo. A tartaruga vai sendo puxada para a parte mais alta da árvore. Escorrega da mão do chimpanzé. Como é dura a vida da espiã. Semana que vem, o amor de mãe visto bem de pertinho, em mais um episódio de Bichos Espiões. Técnicos do CENIPA, o órgão que investiga acidentes aéreos, estiveram hoje no local onde um helicóptero caiu ontem no interior de São Paulo. Esse helicóptero levava uma noiva para o casamento dela. O acidente aconteceu exatamente no local da cerimônia, na frente dos convidados. Todos a bordo escaparam com vida. Depois desse susto enorme, o casamento continuou.
Era para ser uma noite de princesa, com castelo e tudo. Para surpreender os convidados, a noiva faria uma entrada triunfal. Chegaria com chuva de pétalas a bordo de um helicóptero. A aeronave tinha saído de uma cidade vizinha, Jundiaí, e percorrido cerca de 20 quilômetros até o local da festa. A bordo estavam a noiva, Simone Farias, o piloto, o fotógrafo e o pajem de 6 anos de idade. Pouco antes do helicóptero tocar o solo, a aeronave perde o controle, rodopia e cai no gramado. Num dos vídeos feitos por convidados, dá para ver o momento em que a cauda do helicóptero toca em uma bandeira na torre da réplica de castelo e se quebra. Muitos se desesperam, gritam, enquanto irmãos e amigos da noiva correm para socorrê-la. O helicóptero começa a pegar fogo antes mesmo de todos serem retirados. Mas quando ele explode, os 4 já estão a salvo. Por que o povo está deixando lá? Foi apenas 1 minuto entre a queda e a explosão. O José Aparecido estava na festa e fala da reação de todos. A gente fica com aquela, agonia, de saber se está tudo bem, se não, aquela correria, ninguém saber de informação. Os noivos e as famílias não quiseram gravar entrevista. Pajem, fotógrafo e piloto tiveram apenas ferimentos leves. A noiva não se feriu. O casamento estava sendo planejado havia 2 anos. Os noivos cuidaram pessoalmente de cada detalhe, decidiram tudo juntos. Logo depois do acidente, mesmo com um susto, a noiva decidiu que seguiria com o casamento. Super tranquila, não sei, ela sentiu um milagre. Quando ela percebeu que estava perdendo, que o piloto perdeu a segurança do helicóptero, ela falou assim, eu sabia que a gente ia cair, mas eu tinha certeza que ia sair todo mundo bem. E como desejava, Simone foi ao encontro do noivo Felipe Freitas. Fizeram as juras de amor, trocaram as alianças e foram acolhidos com carinho por todos. O casamento acabou chamando tanta atenção que tinha gente assistindo até do lado de fora. Hoje de manhã, técnicos do CENIPA, responsável pela investigação de acidentes aéreos, fizeram a perícia no lugar do acidente. Os destroços do helicóptero, modelo Robson 44, fabricado em 2008, foram levados para um armazém em Itapecerica da Serra. Parentes e amigos do casal desejam agora que este final feliz se estenda por toda a história que eles começam a escrever agora. Eu tenho que dar parabéns para a família, para a noiva principalmente, porque ela é muito guerreira e botou para quebrar mesmo. A festa aconteceu, foi maravilhosa, a gente, saiu de lá satisfeito. Aconteceu 2 festas, eu acho. A festa de casamento e a festa da vida. Você ouve um papo esquisito entre um homem suspeito e uma adolescente visivelmente incomodada. E aí, vai fazer o quê? É agora como a ciência explica a tragédia em São Paulo. No Largo do Paissandu, o fogo se espalha rapidamente em um prédio ocupado. Até que, em Berkeley, Califórnia, a 15 horas de avião de São Paulo, uma brasileira desperta com a notícia. Quando eu acordei, eu olhei no meu celular e tinha, dezenas de mensagens. Denise mora nos Estados Unidos e começou, no ano passado, a filmar um documentário justamente sobre o edifício que desabou. Eu acho que o prédio ele é um grande reflexo do Brasil nos últimos 50 anos. Estamos na Praça Dom José Gaspar, bem perto do desabamento. No dia anterior, a Denise tinha ido até os destroços. Uma quadra antes, meu estômago virou, eu comecei a me dar uma ansiedade, um medo de ver a realidade ali, de sentir o cheiro de tudo aquilo. Mas ela não quis voltar lá com a nossa equipe, porque a Denise não é só documentarista. Ela é filha de Roger Smeckel, o arquiteto sírio-brasileiro que projetou o edifício. Ele morreu em 1976, aos 48 anos. A Denise tinha 14. Aquele prédio que eu acho maravilhoso, que de repente aquele vazio, foi como se meu pai tivesse morrido de novo. Parecia que eu estava indo num funeral, sabe?
O edifício Wilton Paz de Almeida foi encomendado ao pai da Denise no começo dos anos 60, para ser a sede da Companhia Comercial de Vidros do Brasil. Como o arquiteto Roger Smeckel era professor da Universidade de São Paulo, a Faculdade de Arquitetura da USP tem muita coisa no acervo relacionada com o prédio. Essas aqui, por exemplo, que estão sobre a mesa, são as plantas de arquitetura, que mostram vários dos detalhes bem característicos da construção. Ficou pronto em 1968, todo em vidro, um marco da arquitetura brasileira. Um projeto genial, inovador, super avançado para a época. Ele usou vidros Ray-Bans importados da Bélgica e os mármores vieram da Grécia, porque no Brasil não tinha, e isso era o auge do avanço tecnológico. A Ana estudou a fundo esse prédio. Ele acompanhou o apogeu do centro e o apogeu da arquitetura brasileira, a decadência do centro. Em 1977, o prédio de pele de vidro, que era particular, passou para a Caixa Econômica Federal, como pagamento de dívidas com o governo. Foi então cedido à Polícia Federal, que funcionou ali por cerca de 20 anos. Quando a PF saiu, veio uma agência do INSS, que durou até 2009. Depois, o governo federal chegou a ceder o prédio para o município, mas isso não foi adiante. Ficaria muito caro reformar. Assim, o prédio que ninguém quis foi abandonado. Com tudo o que aconteceu, ele se manteve ali. E não só se manteve ali, ele se manteve sendo interferido, né? Assim, ele foi pichado, ele foi ocupado, ou seja, todos os assuntos, né? A questão da moradia, a questão da arte, tudo foi abordado naquele prédio. O governo federal ainda tentou um leilão em 2015, mas não houve interessados. Na madrugada de 1º de maio de 2018, essa longa história acabou. E a história terminou tão rápido que chamou a atenção até dos especialistas. Entre o incêndio começar e o prédio desabar, se passou só 1h30. É pouco tempo, né? É muito pouco tempo, principalmente para um edifício de concreto armado. Por que caiu tão rápido? Só estudos mais aprofundados podem dizer, e eles estão sendo feitos. Mas as imagens, quadro a quadro, já revelam detalhes importantes. O que o senhor consegue avaliar dessa imagem? Nós podemos ver aqui mais claramente que tem vários andares que não tinham carga térmica, que estão sem fogo. Carga térmica quer dizer coisas que podem pegar fogo. Coisas que podem pegar fogo, exatamente. Na último andar, nós temos também uma intensidade grande de fogo, porque o calor está subindo, como se nota por aqui, pelo poço dos elevadores, levando o calor gerado nesses andares inferiores para a cobertura. O prédio estava sem os 3 elevadores e os 3 poços, vazios, se transformaram em túneis de fogo. Uma das hipóteses que está sendo levantada é que um dos poços do elevador, como aqui você verifica claramente, ele falhou e com isso sobrecarregou, jogou o peso da estrutura, as cargas, jogou para os pilares. E eram poucos pilares, 4 pilares. É como se o ponto que rompeu, ali no centro do prédio, puxasse o restante da construção para baixo. O poço do elevador entrou em colapso, é isso? Exatamente. Para entender o estrago que as altas temperaturas fazem até no concreto, nós preparamos uma simulação. A gente consegue fazer nos laboratórios esse tipo de teste. Testar a resistência do material em temperatura ambiente, testar a resistência dele sob ação de calor. Esta é uma peça de concreto em temperatura ambiente. Pressionada neste equipamento, ela só começa a quebrar com uma carga de 25 toneladas. Mas e se o concreto for submetido às temperaturas de um incêndio? Vamos testar. Este cilindro vai para o forno a 900 graus Celsius por 25 minutos. Depois, no equipamento, ele quebra só com 6 toneladas de carga, contra as 25 toneladas necessárias para romper o cilindro não aquecido. Mas como o incêndio começou? Segundo o governo, foi no 5º andar, por sobrecarga de uma tomada, com uma televisão, uma geladeira e um micro-ondas. Nós também simulamos esta situação. Agora o professor está aumentando a carga para a gente ver o que vai acontecer com esse fio amarelo mais fininho. Isso, já temos a TV e a geladeira ligadas
E agora a gente vai ligar o micro-ondas, porque ele consome muito. Então a gente vê que já está saindo uma fumaça ali, né? Então consome primeiro a isolação. O mais provável é que tenha ocorrido a sobrecarga, o sistema se aquecido e a instalação toda foi se deteriorando. Num certo momento, aí não tinha mais isolação e aconteceu o curto. Depois da sobrecarga elétrica, depois do incêndio, depois do concreto que se rompeu, o edifício está no chão. Por ironia, o prédio Lever House de Nova York, que foi uma das principais inspirações para a construção paulistana, continua firme, recém-reformado e em pleno uso, em seu endereço nobre na Park Avenue. As imagens são dessa semana. Mas no Largo do Paissandu, a Denise, filha do arquiteto que projetou o prédio e que está fazendo um documentário sobre o edifício, encontrou uma realidade bem diferente. O prédio desmoronando, as pessoas acampadas, né, do lado da igreja, os moradores. É meio surreal, assim, é meio difícil até de acreditar que está acontecendo, né? Foi enterrado hoje em São Luís o corpo de um delegado da Polícia Federal assassinado por 3 bandidos que invadiram a casa dele. O delegado comemorava o aniversário da filha pequena. Familiares e policiais se emocionaram nas últimas homenagens ao delegado. Um helicóptero da Polícia Civil jogou pétalas de rosas no momento do enterro. E colegas cantaram o hino da Polícia Federal. Somos fortes na linha avançada. O delegado federal Davi Farias Aragão foi morto com 2 tiros e várias facadas na casa de praia da família, em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. A polícia diz que bandidos tentaram roubar a casa pouco depois da festa dos 5 anos da filha mais velha do delegado. Entraram pela casa do lado, que estava vazia, e invadiram o local. E pegaram todos de surpresa, que estavam na varanda ainda comemorando o aniversário. Um dos criminosos, Wanderson Baldez, que foi baleado pelo delegado, acabou preso quando buscava atendimento médico numa UPA. Wanderson confessou participação no crime e, segundo a polícia, ele aparece nas imagens das câmeras de segurança da casa e foi reconhecido pela família do delegado. A polícia procura também Davi Costa Martins. O terceiro bandido não foi identificado. Davi Farias Aragão era um jovem delegado, tinha 36 anos e entrou na polícia 12 anos atrás. Atualmente chefiava o Departamento de Combate a Crimes Fazendários. A Polícia Federal do Maranhão estabeleceu luto de 3 dias na instituição. Ele ocupou os principais cargos aqui no estado do Maranhão, uma referência nacional, uma referência mundial no combate a crimes cibernéticos, a crimes de pedofilia. Eu espero realmente que a gente tenha justiça, mesmo que eu não traga meu irmão de volta, mesmo que eu não consiga dar o pai das minhas sobrinhas de volta. Mais de 200 militares do Exército, além de integrantes de organizações não governamentais, realizaram hoje uma operação para retirar 830 venezuelanos que viviam acampados numa praça em Boa Vista. Os imigrantes que já tinham sido cadastrados foram levados para 2 abrigos temporários. Desde o fim de 2015, o estado de Roraima vem recebendo um número crescente de venezuelanos que fogem da crise gravíssima no país vizinho. A Prefeitura de Boa Vista estima que cerca de 40 mil estrangeiros estejam vivendo na cidade. E segundo a Organização das Nações Unidas, 800 venezuelanos cruzam a fronteira todos os dias. O repórter secreto investiga o sumiço de pelo menos 12 milhões de reais em dinheiro público em Mata Grande, Alagoas. O ex-prefeito é acusado de surrupiar a grana em contratos fraudulentos de locação de carros, numa cidade em que os alunos da rede pública têm que ir à aula em caçamba de caminhonete. Cadê o dinheiro que estava aqui? Tem carta branca nesse meu coração. Ah, vida boa, numa lancha top. Comemoração, vamos comemorar. E a vida fica melhor se você foi presidente da Câmara de Vereadores e deu no pé, não é verdade? Viva la vida! Então vamos brindar desfilando nas ruas da cidade. E de noite vamos fingir que a vida é um clipe musical. Sabe aquele gelo que você me deu? Eu sou tomado ele na... Era uma verdadeira farra com dinheiro público. O farrista é Júlio Brandão, ex-presidente da Câmara de Mata Grande, Sertão de Alagoas. Júlio é irmão de José Jacó Brandão, que foi prefeito da cidade. Os dois estão foragidos. Os vídeos foram feitos antes da fuga.
Enquanto isso, os estudantes da cidade vão à aula assim, em caçamba de caminhonete. Vai um no colo do outro e vai. Júlio, José Jacó e o grupo político dele são acusados de afanar mais de 12 milhões de reais de dinheiro público. Por isso, o repórter secreto do Fantástico está em Mata Grande. É para saber, cadê o dinheiro que estava aqui? Essa história tem de tudo. Empresa fantasma, mensalinho e cantor de sucesso. Preso. O GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público em Alagoas, estava investigando uma fraude no fornecimento de medicamentos. Mais de 2 milhões de reais de dinheiro público desviados por uma empresa fantasma, que não forneceu remédio nenhum. Essa quantia era dividida entre o prefeito e o responsável pela empresa e alguns controladores intermediários. O prefeito era José Jacó, do PP, eleito em 2008 e reeleito em 2012. Sente só. Em seguida, começamos a investigar o setor de transportes, locação de veículos. E foi aí que nos deparamos com uma fraude ainda maior, um desvio de 6 milhões de reais dos cofres da prefeitura. Daria para comprar 130 carros populares, daria para comprar 40 vans escolares, resolvendo o problema do transporte de estudantes. Em Mata Grande, estudante é tratado feito carga. Estou mesmo já, todo dia assim. Quanto tempo você anda? Desde o 6º ano, já estou no 9º, de 3 anos. Os alunos são transportados em caminhonetes. Olha os pneus dela. Os estudantes chegam aí em pé, no lado de fora. Aliás, as caminhonetes também levam quem não estuda. Veja o que diz o motorista. Tínhamos aí carona mesmo aí, né? O filho do seu Zé é um dos alunos que estão correndo muito risco nesse transporte absurdo. E outro dia vem descendo um carro de aluno, virou. Não morreu ninguém, mas o cara gastou bem uns 5 mil conto na caminhonete, ou 6. Piada perversa. O transporte escolar é desse jeito e a fraude comeu solta justamente com a suposta alocação de outros veículos para a prefeitura. O repórter Eduardo Faustini bateu na porta da empresa, a EP Transporte, e procurou o dono dela. Nada feito. Quando presidiu a Câmara de Mata Grande, Júlio Brandão, fanfarrão dos vídeos, fez que nem o irmão prefeito. Contratou aluguel de carros, mas de outra empresa. Uma quantia mensal de 18 mil reais, sem que nenhum carro fosse disponibilizado a vereadores. Essa quantia era repassada ao presidente da Câmara. Pois bem, em 2016, o vice de José Jacó se elegeu prefeito. É Erivaldo Mandu, também do PP. Nós também descobrimos que a atual gestão também estava dando continuidade a esses atos ilícitos. Neste vídeo, o prefeito Mandu está com Henrique Lisboa. O rosto de Henrique não aparece. Henrique foi secretário tanto na gestão de José Jacó quanto na gestão de Mandu. Ele dá 2 maços de dinheiro ao vereador Teomar Brandão, do PP. Segundo as investigações, Mandu usava dinheiro público para dar um mensalinho a vereadores. Ele foi preso no fim do ano passado. Saiu 3 dias depois. Ficou afastado do cargo até abril deste ano, quando reassumiu por decisão da Justiça. O Ministério Público recorreu e não concorda de forma alguma que um agente público corrupto continue no comando de uma gestão. Ao todo, o GAECO prendeu 20 pessoas em Mata Grande. Entre elas, o cantor Max David, que é cunhado do ex-prefeito José Jacó. Na gestão do cunhado prefeito, Max David cuidava dos shows contratados pela prefeitura. São contratos que estão sendo investigados e que há indícios claros de superfaturamento. Mas ele foi preso por outra razão. O senhor Max David está preso pela fraude nos transportes, pela EP Transportes, porque consta como beneficiário de quantias desviadas na locação de veículos. Falando em cunhado, a história tem também um primo dos irmãos Brandão. Gabriel Brandão foi secretário da prefeitura na gestão de José Jacó e disse ao Ministério Público que retirava 150 mil reais por mês dos cofres da prefeitura para os membros da família Brandão. Resumindo, o nosso município vive um caos da gestão do ex-prefeito Jacó Brandão, que vem deixado aí. A soma das falcatruas passa dos 12 milhões, mas as investigações continuam. Em nota, os advogados de José Jacó e Júlio Brandão dizem que acusações são inteiramente baseadas em delação premiada, que não tem o compromisso de revelar a verdade e que ficará demonstrada a inocência dos acusados. Não conseguimos contato com o advogado do ex-secretário Henrique Lisboa, que também está foragido.
Já o atual prefeito Erivaldo Mandu diz que vai provar ao final do processo a inocência dele. Os advogados de Max David dizem que ele é um empresário e músico de berço, vitimado à vala comum por ter prestado serviços a ente público, e que não se tem nada que justifique essa condenação antecipada. Por ser colaborador do Ministério Público, Gabriel Brandão não pôde falar com o Fantástico. Nisso tudo, a população vai se segurando como pode. A construção da creche municipal ficou parada um tempão, 6 anos. E tem esgoto correndo a céu aberto. Quando chove muito, invade esse restaurante, por exemplo. E há quanto tempo a senhora convive com esse esgoto aberto aqui do lado? Uns 20 anos já. Entra governo, sai governo e nunca arruma. E um cheiro ruim, às vezes fica um cheiro ruim. E só Deus é quem ajuda nós para não pegar doença. Remédio, transporte escolar, merenda e as políticas públicas de saneamento, habitação e todas as outras que envolvem um mínimo de decência para a população foram esquecidas em prol do enriquecimento ilícito do gestor passado e, infelizmente, essas práticas nós estamos constatando também na atualidade. Por isso o povo quer saber, cadê o dinheiro que estava aqui? Agora uma correção. Na semana passada, o Fantástico exibiu uma reportagem sobre a escalada de homicídios em Natal, no Rio Grande do Norte. Nós dissemos que o bairro de Nossa Senhora da Apresentação, o mais perigoso da cidade, tinha apenas uma escola pública, um posto de saúde e nenhuma área verde. Na verdade, o bairro tem 9 escolas públicas, 4 unidades de saúde em funcionamento, 5 praças e uma área de lazer. Nós também dissemos que a Secretaria de Segurança do Estado foi procurada e não quis comentar o aumento da violência. Mas o Fantástico tinha feito contato apenas com a Polícia Militar. Foi a Secretaria de Segurança que tomou a iniciativa de pedir a entrevista exibida na reportagem. E agora, o homem apontado como líder do movimento invasor no Largo do Paissandu fala ao Fantástico. Julho de 2014. Centro de São Paulo. O Fantástico apurou que algumas pessoas que comandaram a invasão desse edifício lideraram também a do prédio que pegou fogo e desabou no Largo do Paissandu. O chefe do grupo seria este homem, Ananias Pereira dos Santos, 48 anos. A sua profissão qual que é? Eu trabalho autônomo, eu trabalho com eventos. Hoje de manhã ele falou com o Fantástico. Sempre orientado pelo advogado, negou que comande um grupo de invasores. Beleza, tranquilo. Por que o seu nome está sendo envolvido nesse caso gravíssimo que o prédio foi invadido, depois pegou fogo e caiu? É isso que eu queria entender. Na última sexta-feira, Ananias foi ouvido pela Polícia Civil de São Paulo e o nome dele aparece nas conversas entre os moradores de alguns prédios invadidos. O próprio Ananias pediu? Oi? O próprio Ananias pediu? Liderança. Ó, gente, por favor, toma conta aí pra mim, vocês que já estão mais tempo aí. Em São Paulo, faltam 358 mil moradias. Os movimentos organizados, eles fazem um estudo, um levantamento sobre aquela ocupação, quantas famílias cabem ali. Um movimento que invade, que não estuda, ele já começa deslegitimado politicamente. Qual a sua ligação hoje com as invasões, com as ocupações do centro de São Paulo? Pode ser amizade. Eu conheço muita gente, eu já morei em ocupação. Você controla alguns prédios invadidos hoje no centro? É isso que eu gostaria de saber. Qual prédio que eu controlo? Rua Voluntários da Pátria 663, no bairro de Santana. Um hotel foi invadido em 2012. É o Ananias que é responsável aqui? O Ananias é. Você tem interesse financeiro nas invasões? Não, eu não preciso. Moradores do edifício que caiu na terça-feira disseram que pagavam aluguel para o grupo que controlava a invasão. O pessoal fazia uma arrecadação sim, mas lá tinha 118 famílias. Não chegava a 30 que contribuía.
Contribuía com quem? Contribuía com R$150. Que dava esse dinheiro para você? Não, para mim não, nunca peguei dinheiro. Mas vocês viam ele receber esse dinheiro? Lógico, eu morei 2 anos no prédio. Você nega tudo, então? Você está sendo não é acusado? Tudo. Não é eu estou negando, eu estou falando a verdade, eu não vou mentir. Eu estou sendo acusado de uma coisa que eu também gostaria de saber, por isso que eu quero prova. E se surgirem essas provas, como é que você vai fazer? Não tem prova, eu ganho dinheiro trabalhando. Não tem prova, não vai surgir prova. Voltamos hoje à tarde ao Largo do Paissandu. Encontramos Ricardo Luciano Lima, o Careca, que tomava conta do edifício. Para saber se gravaria ou não uma entrevista, Ricardo consultou Ananias. Você gravou com o Fantástico hoje? Os moradores que continuam acampados no lugar garantem que estão abandonados. Ninguém ali foi abandonado. Você foi lá quando? Eu ia lá, vocês aqui não me viam, mas eu ia lá, quase, inclusive teve família lá que eu falei com eles, quase direto, eu ia mais tarde na noite. À noite você ia lá? Ia lá. Você não abandonou as pessoas? Não abandonei em momento algum. Se perguntar para que as famílias, ela sabe que eu não abandonei. O Ananias nunca pisou aqui, nunca, nem de carro, só se ele passa aqui de carro. Se o Ananias pisar aqui, nós pega ele. Você é louco, ele nunca pisou aqui. Você tem os movimentos que têm a sua demanda por habitação e por moradia, para as camadas mais pobres. E você tem movimentos que não tem uma estrutura, não tem uma organização e que caracteriza, pelo que a gente vê, acúmulo de dinheiro. Eu estou sendo injustiçado. Por quê? Eu acredito que as pessoas têm muita inveja das pessoas. Domingo passado, o Fantástico revelou um escândalo no esporte brasileiro. Atletas e ex-atletas acusaram Fernando de Carvalho Lopes, ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, de praticar abuso sexual contra eles quando ainda eram menores de idade. A investigação da polícia já dura 2 anos e esta semana novos depoimentos foram prestados. Hoje a repórter Joana de Assis traz outra grave denúncia. O treinador também é acusado de filmar e fotografar as crianças nuas. De um lado da história, silêncio absoluto. Depois das denúncias de assédio, Fernando de Carvalho Lopes não deu mais entrevistas e também não prestou depoimento para policiais e promotores. Do outro lado estão as vítimas, que a cada dia fazem novas denúncias contra o ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica Artística. Ele pegou o celular, abaixou meus shorts durante o abuso e fotografou. Domingo passado, a gente denunciou o escândalo. 40 atletas e ex-atletas ouvidos pelo Fantástico afirmaram que na infância e na adolescência foram vítimas de abusos sexuais praticados por Fernando de Carvalho Lopes. Disseram que os crimes aconteceram entre 1999 e 2016. Fernando era o técnico deles no Clube Mesc de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Este ex-atleta, que hoje é maior de idade e já prestou depoimento à polícia, revela: Fernando teria fotografado e filmado os ginastas na intimidade. Ele fotografou o meu pênis enquanto eu estava dormindo, enquanto estava abusando de mim. Mas ele fez isso achando que eu não estava percebendo. Na época, o ex-atleta tinha 10 anos. E ele diz mais, que Fernando gravava as crianças nuas no banho. Ele colocava a câmera dele para carregar no vestiário e na casa dele também. Até que teve uma vez que eu saí do banho e fui ver, né? E realmente ela estava gravando e carregando, né? Olhei e vi que o botãozinho REC vermelho lá estava acionado, né? Na tela. E aí eu fechei a câmera, saí do ângulo dela, me troquei e saí do banheiro. Este outro ex-atleta, que também já prestou depoimento, confirmou que Fernando fazia gravações no banheiro. Falava que a câmera estava carregando na tomada, só que ele deixava a câmera ligada para filmar a gente. Na quarta-feira passada, um outro ginasta maior de idade veio pela primeira vez prestar depoimento aqui na delegacia que investiga o caso. Fernando de Carvalho Lopes foi treinador dele, dos 7 aos 17 anos. E o atleta afirma que quando era criança, o ex-técnico também o filmava tomando banho. Esse ginasta já foi atleta da Seleção Brasileira e preferiu não gravar entrevista.
A polícia, ele contou que foi para a casa de Fernando depois de um treinamento, que o técnico deixou no banheiro a mesma câmera usada para gravar os treinos, dizendo que era para recarregar a bateria. Só que, na verdade, o equipamento estava ligado, filmando o que os atletas estavam fazendo. Ele disse que conseguiu apagar a gravação na qual ele aparecia e que não viu se tinha outras na câmera. Também falou que Fernando tocava as partes íntimas dele durante os treinamentos e lembrou de mais um abuso. Segundo ele, o treinador tentou passar uma pomada no órgão sexual de um outro ginasta. Descobrimos que esse atleta é o mesmo que relatou pra gente ter sido fotografado durante um abuso e filmado nu no banho. Ele deu detalhes do caso da pomada. Eu falei pra ele, eu bati o meu pênis na barra, tá doendo. Ele falou, vou buscar uma pomada pra passar. Vamos pro hotel, que lá a gente vê o que faz. Ele conta que o abuso aconteceu no banheiro do hotel. Começou a manipular, pegou o chuveirinho, começou a lavar. O ex-atleta lembra que era uma criança, tinha 11 anos na época e fazia uma viagem com a equipe de ginástica. Depois ele voltou com uma pomada e ele começou a manipular, passar a pomada. Não gostei porque ele não, no momento nenhum, ele sugeriu me levar para um médico de fato, ou uma enfermaria. De 2016, quando surgiu a primeira denúncia, até hoje, 22 pessoas já prestaram depoimento para policiais e promotores que investigam as acusações contra Fernando. Pelo menos 4 mencionaram que o treinador fazia fotos e vídeos das crianças nuas. Tinha um armário no quarto dele com um monte de material, de vídeo, DVD, CD, tudo separadinho, do lado do outro, etiquetado. Na sexta-feira, a justiça autorizou e policiais apreenderam na casa de Fernando CDs, DVDs, pendrives e até uma fita cassete. Também foi recolhido um HD externo, que é um equipamento portátil de armazenamento de dados. Todo o material vai passar por perícia. Se a pessoa pratica filmagens, fotografa, depois lança a público, ou mesmo que ela tenha armazenado em casa, já estará cometendo crime. A pena é de 4 a 8 anos de reclusão para cada criança que foi vítima. Na reportagem de domingo passado, Fernando de Carvalho Lopes negou as acusações de abuso sexual. Esta semana, o Fantástico procurou o treinador de novo para ele falar sobre as novas denúncias. Mas nem ele, nem o advogado quiseram gravar a entrevista. O advogado só disse que ainda não definiu a linha de defesa e que Fernando ainda alega inocência. Na segunda-feira passada, Fernando foi afastado do Clube MESC. O Conselho Regional de Educação Física pediu acesso às investigações e pode cassar o registro profissional do ex-técnico da seleção. O ex-ginasta que mostramos nesta reportagem, que diz ter sido filmado, fotografado e abusado na infância, quando precisava de uma simples pomada, nunca contou nada para os pais. Criança, na época, achava que a culpa do que acontecia era dele. Hoje eu consigo ter a maturidade de ver que eu não fiz nada de errado, né? Quem fez foi ele. Que ele seja punido pelo que ele fez, que é um crime gravíssimo. A gente está de volta e quer saber, se você fosse testemunha de uma conversa estranha entre um adolescente e um adulto suspeito, você tomaria uma atitude? As pessoas estão votando lá no nosso site. Cadê os balãozinhos verdes? Esses balãozinhos verdes representam quem acha que sim, que a situação exige uma interferência. Ainda dá tempo de participar. Daqui a pouquinho o resultado e a experiência conduzida pelo repórter Ernesto Palha. 17 pessoas morreram e 37 ficaram feridas neste domingo num atentado com explosivos numa mesquita no leste do Afeganistão. Os fiéis estavam reunidos depois das orações na mesquita, que também funcionava como um centro de registro para as próximas eleições parlamentares em outubro. Esse foi mais um ataque de uma série que vem ocorrendo antes da votação, que é considerado um teste de credibilidade para o governo afegão. Até agora, ninguém assumiu a responsabilidade pela explosão, mas as autoridades locais suspeitam que tenha sido mais um ato dos terroristas do Estado Islâmico. Hassan Rouhani disse que o Irã tem planos para resistir a qualquer decisão de Donald Trump. O presidente americano já disse que se até o próximo sábado os aliados europeus não corrigirem o que chamou de falhas do acordo,
ele vai se recusar a diminuir as sanções econômicas impostas aos iranianos. O governo iraniano, por sua vez, se recusa a renegociar qualquer ponto do acordo nuclear fechado em 2015. Também neste domingo, o governo da Coreia do Norte declarou que a decisão de abrir mão do programa nuclear do país não foi resultado da pressão e das sanções impostas pelos Estados Unidos e por outras nações. Uma autoridade do Ministério do Exterior norte-coreano declarou que Washington precisa parar de confundir a opinião pública neste sentido. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente Donald Trump se preparam para um encontro que deve acontecer nas próximas semanas. E agora a gente já tem uma atualização da nossa pesquisa que está rolando na internet para saber quem é que iria interferir numa conversa entre um adulto suspeito e um adolescente. Uma conversa suspeita numa praça de alimentação. 72% das pessoas que entraram no nosso site disseram que sim, que iriam interferir na conversa. Domingo à noite. A essa hora, você sabe o que os seus filhos estão vendo na internet? Pois é difícil controlar, né? Mas a preocupação com o que jovens e crianças fazem na rede deve estar no topo da lista. Até porque hoje em dia é muito fácil uma ameaça sair aqui do mundo virtual e vir parar aqui, no mundo real. Oi, Stephanie? E aí? Quem é você? Tudo bem? Ué, Marcelinho, ué. Marcelinho tem 16 anos. Não, esquece isso. Ontem à noite. Não, peraí. Fica aí, baixinha. O que houve? Acho melhor ligar pra minha amiga. Eu não avisei pra minha mãe que eu tô aqui. Se você vir um adulto em situação suspeita, preparando o terreno para assediar uma adolescente, e aí? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? O que você vai fazer? Vai fazer o quê? O que você vai fazer? Vai fazer o quê? Eu não sei. É minha amiga. Eu conheci ele. Pode ir embora, por favor. Fala com segurança, filho, rápido. O Fantástico montou uma cena num shopping no Rio de Janeiro. 2 atores foram preparados para interpretar um encontro marcado pela internet. Quando se sente que ela vai, isso é uma boa... De um lado, a personagem Stephanie, uma menina de 16 anos que fez uma amizade virtual com um garoto da idade dela, um tal de Marcelinho. Mas o Marcelinho da internet, na verdade, é um homem feito, que banca o adolescente para assediar menores de idade nas redes sociais. Agora só porque eu tenho 40 anos. Oi, tudo bom? Quem é você? Ah, Marcelinho, ué. Nossas câmeras estão ligadas e os ouvidos da turma ainda mais. Você tá ligada? Olha lá. A gente conversou hoje de manhã, não conversou ontem à noite. Eu acho melhor ir embora. Não, fica aí. Peraí. É minha amiga. Não, é que a gente tá se conhecendo. Repetimos a cena várias vezes. Muita gente ficou só olhando. Não, mas eu não tô aqui pra te explicar isso, pra te explicar que eu não tenho 16. Tudo bem? Quem é você? Sou eu, Marcelinho. Mas teve quem não demorou nem 30 segundos pra agir. Eu acho melhor ir embora, né? Não, peraí. Não, é que... Ela é minha amiga. Eu conheci ele na internet, eu pensava que ele tem 16 anos. Quanto? 16. Vem cá comigo, então. Vamos ali conversar. Mas ela é minha amiga, querida. Mas acho que é melhor ela vir ali, vem. Vamos lá? Vai embora. Vamos embora. Você logo percebeu que tinha algo errado ali? Sim. Uma menina, né? Que poderia ser minha prima, poderia ser um familiar ou um amigo querido. Tô aqui o coração palpitando. Até fiquei com receio, porque o cara poderia estar com uma arma, poderia fazer uma maldade contra mim, mas eu acho que nessa hora a gente tem que pensar em ser bom pro outro. Fazer com o outro o que gostaria que fizesse com a gente. Essa é a grande receita na vida, né? Sim. Fazer pros outros o que a gente quer que façam pra gente. É. Muito obrigado. Desculpa se a gente causou algum constrangimento. Eu vou pra casa, eu vou. Teve gente que tirou um coelho da cartola para encarar a ameaça. Oi, filha, tudo bom? Tua mãe tá bem?
Eu conheço a mãe dela. Tua mãe tá bem? Senta aqui comigo. Inventou toda uma história ali, na hora. Quero falar com ela, rapidinho. Fernanda, tudo bem? Não, é Stephanie. Hã? Stephanie. Você também, meu amor? Pensou Você que quer ir tivesse. embora? Eu vou ligar pra sua mãe e vou esperar sua mãe chegar. Não faça mais isso, tá, minha filha? Ele podia ter feito uma besteira com você. Ele só não fez porque eu percebi. Caraca, eu tô tremendo. Calma, calma. Tá tudo bem mesmo? Ai, eu tô tremendo, meu Deus. Gente, boa tarde. Menina, você foi lá direto na cena. Eu tô tremendo. Mas eu achei incrível, você inventou chamar ela de Fernanda. Foi. O que era? Era pra tirar ela da roubada, era isso? Eu me liguei, eu falei, amiga, eles estão conversando uma coisa estranha. Ela falou que conheceu ele na internet, eu achei que ele tinha 16 anos. Eu ouvi ela falar. Claro. Aí ela falou, eu fiquei nervosa. Eu falei, vou lá chamar ela. Você falou, eu sou amiga da mãe dela. Como é que isso veio na tua cabeça, assim? Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não podia deixar isso acontecer na minha frente. Você faria isso em qualquer situação? Qualquer lugar. Trabalho dentro de comunidade, não teria problema nenhum. Qual é o seu alerta para pessoas assim, que às vezes fazem amizade pela rede social, não sabem quem está do outro lado? Você não sabe com quem você está lidando. Você pode lidar com uma quadrilha. Eles têm o prazer de fazer isso, de conhecer meninos e fazer esse tipo de coisa. Isso poderia ter sido real, poderia ter sido com uma filha minha. Você sabe o que é vergonha? Você quer ir para outro lugar? Você quer ir lá para casa? Eu vou sentar aqui. Quer ficar aqui. Poxa. Meu amor, fica aqui com a gente, tá? Você desculpa, tá? Tá bom, então valeu. Ela tá muito nervosa. Então tá bom, eu vou te deletar lá do Facebook, tá? Tá certo. Tá certo, deleta sim. Você não teve medo de entrar na conversa? Um sujeito meio grandão ali, né? O máximo que eu poderia levar é um fora. Ele podia levar ela pra casa, que a gente não sabe o que ia acontecer depois. Do estacionamento pra lá, ninguém sabe. Depois de tudo que a gente conversou, você... Não, é minha amiga. Eu conheci ele. É. Eu conheci ele na internet, ele falou que tinha 16 anos. Ela marcou comigo. Não pode marcar com ninguém quando eu não conheço. Liga pra você não pode fazer isso. 5 segundos foi o tempo da reação dessa senhora. Ei. Boa tarde. Essa jovenzinha estava aqui, veio um cidadão, que eu não vou dizer que ele é pedófilo, porque eu não vi ele fazer nada, e ela está apavorada. Boa tarde. Desculpa, posso interromper um pouquinho? Muito prazer. Não acredito. Meu nome é Ernesto, eu sou da TV Globo. Muito prazer. Eu sou assistente social, sou professora universitária. Pronto. Eu não podia deixar isso acontecer Jamais. na minha vista. Eu olhei pra ela e falei, Renata, aquela menina está com medo? Se ela está com medo, a gente vai interferir. Claro, acabou. E aí a Renata, que é pedagoga, partiu e eu parti atrás. Lógico. Eu tenho 2 filhos, ela e um outro rapaz, e eles desde muito cedo acessaram. Mas eu estava sempre monitorando. A gente precisa saber quem são. Internet tem que ser sob monitoramento, dos pais. Não tem jeito. Você tem que olhar, você tem que orientar e tem que monitorar. Encontros amorosos, casuais, não devem ser marcados pela internet. A gente tem, enfim, vários outros meios disso acontecer, enfim, baladas. Parabéns, viu? Olha só, os nossos personagens. Muito obrigado, imagina. É de pessoas iguais a vocês que o mundo precisa. Minha mãe é professora, meus pais são professores, então eu tiro meu chapéu. Numa situação como essa, fazer o quê? Nem sempre é fácil decidir. Você falou pra mim que tinha 16 anos. Esta mulher hesita, Depois de tanto tempo... até que toma coragem. A diferença de você me conhecer mais, me conhecer melhor... Eu acho que você... Não sei, eu acho que ela tá passando mal. Ela é minha amiga, aí ela tá nervosa à toa. Não fica assim não, Stephanie. Eu não falei pra ela que eu tô aqui. Eu já falei, se quiser ligar pra Qual o telefone da sua mãe? Tá aqui. Liga pra ele. Eu acho conhecido, por favor. Por favor, amor. Liga pra ficar o número da sua mãe. Eu vou ao banheiro. Liga pra sua mãe. Você conhece ele? É teu parente? Cadê tua mãe? Liga pra tua mãe. Fala com segurança, filho. Rápido. Dá as características desse homem. Agora um casal
se manifestou. Eles querem chamar a segurança? Vamos lá antes que eles façam isso? Eu sou professora. Ah, vai explicar. Trabalho com adolescentes. Eu sempre os aconselho, né? Nunca marcarem encontro com pessoas sem que tenha uma pessoa adulta por perto ou que estejam com pessoas que eles conheçam. E o senhor? Eu sou tudo bem? O senhor foi em busca... Eu fui em busca de segurança, porque eu vi o rapaz saindo aqui. Essa atitude cidadã de interferir, às vezes tem um risco também. Aqui, dentro dessa situação aqui, eu acho que não vale a pena correr o risco. Vai atrás de segurança. Vou atrás de segurança. Faz todo sentido. Belo casal. Com prazer. Tirando o João, apenas mulheres entraram em cena contra o possível pedófilo. Vocês parecem que tem uma rede de proteção, vocês não deixam. Mas tem que um ajudar o outro, né? É o correto, sendo mulher ou homem. Então a gente se coloca no lugar, tem filho, tem filha. Uma rede de proteção que desta vez contou com 11 pessoas prontas para fazer o que fosse necessário para evitar um crime, bem debaixo do seu nariz. O Fantástico dessa noite termina aqui. Você vai ficar agora com Sylvester Stallone com um filme de ação Alvo Duplo. Duplamente bom. Exatamente. Fiquem ligados. Uma excelente semana. Domingo que vem a gente está de volta. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.